Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar aqui, eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E para pessoas como eu que corro meio na madrugada, assim, que é a hora que eu escuto podcast, eu falo boa madrugada também, porque todo mundo tem direito aí de ter alguma, algo de bom aqui da gente. Estou aqui hoje com Cláudia Bernasconi, advogada há bastante tempo, assim como eu. Nossa geração já pode dizer que nós somos advogados há décadas, né, Cláudia? Com bastante experiência aí nas lides na área penal e hoje presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo, ponta de lança da advocacia, vamos falar assim. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, muitíssimo obrigada pelo convite, fiquei muito honrada e estou muito feliz de estar aqui na ASP, que é presidida pela minha maravilhosa amiga Renata Maris. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Cláudia, vamos começar pelo seguinte, eu acho que aqui a gente tem um lado, ainda que nosso foco seja a advocacia como um todo e até o público para fora, a gente sempre tem uma tentativa de chamar a atenção do jovem e orientar um jovem, uma parte educacional. Dá uma palhinha para a gente o que são as prerrogativas, o que é uma prerrogativa do advogado? Ótima pergunta. Acho que realmente, especialmente para os jovens, é muito importante que eles cheguem preparados também para lutar pelos direitos dos clientes e as prerrogativas, no fundo, são a garantia de que o cliente terá a melhor defesa que ele pode ter, porque você, nas prerrogativas, você garante que ele tenha acesso aos autos, acesso ao cliente quando ele foi preso, acesso às repartições públicas quando necessário. Então, na verdade, as prerrogativas são, para além de direitos do advogado, são formas de garantir ao cliente que ele tenha toda a possibilidade de defesa, garantindo todo o acesso do advogado, tanto a autoridades, quanto ao processo, quanto a repartições públicas, quanto a visitas em presídios. Então, as prerrogativas garantem aos advogados que eles tenham plenitude de defesa, vamos dizer assim. É isso, é isso. E acho que eu pergunto isso porque é muito importante que o advogado, principalmente o advogado iniciante, jovem, tenha consciência, né, desse lado, desses direitos aí, vamos dizer, no exercício da profissão, né? Porque às vezes até nessa eu estou insistindo na questão do jovem, do iniciante, porque às vezes, principalmente ao lidar com autoridades, né, a consciência do direito que você tem é muito importante, né, para você não conseguir exercer plenamente aí o direito de defesa do seu cliente, né? Olha, Léo, vou te dizer uma coisa que realmente é uma questão muito importante. O público jovem e o que está saindo da faculdade, especialmente porque nas faculdades hoje em dia você tem, se não me engano, um semestre inteiro sobre ética e você não Isso. tem nenhuma aula sobre prerrogativa. Na gestão da Patrícia Mazzolini, por uma iniciativa do nosso querido Pacheco, ele, na verdade, pediu que fosse incluído no exame de ordem uma questão sobre prerrogativas, porque com isso, obviamente, as faculdades serão obrigadas a passar a ministrar uma grade, pelo menos, com relação a prerrogativas. Porque, claro que para um jovem advogado, ou para o advogado durante toda a sua carreira, é muito importante saber quais são os seus deveres, que estão baseados no Código de Ética. Mas é muito importante que eles saibam os direitos também. Especialmente porque a gente diz muito isso toda vez que nós somos chamados a falar sobre prerrogativas, que lutar pelas suas prerrogativas não é chegar chutando a porta do juiz Claro, né? e nem tampouco causando numa delegacia ou na porta de um presídio. Para que a gente consiga defender nossas prerrogativas, a coisa mais importante e inicial é que você tenha conhecimento de quais são os seus direitos, porque só assim você vai conseguir lutar por eles. Muitas vezes, vou contar da nossa experiência ali na comissão, a gente se depara com questões que não são prerrogativas, apesar do advogado estar acionando a comissão de prerrogativas. Sim. E também posso te dizer que nós temos na nossa comissão um telefone de plantão que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é espantoso, mas aproximadamente 60% das ligações dizem respeito à ética, não dizem respeito a prerrogativas. Então, até quando as pessoas acionam o plantão, os advogados que buscam o apoio do plantão, buscam não sabendo que aquilo que ele está reclamando não se trata de uma violação de prerrogativas, mas sim de um problema ético. Às vezes, um colega que assumiu um caso que já tinha um advogado Exato. constituído ou coisas parecidas. Então, é muito importante que para a gente defender o direito dos nossos clientes, a gente tenha pleno conhecimento deles. Até aqui a gente também na ASP enfrenta, às vezes provocado por associados, questões que entram justamente
aparentemente há um pouco dessa falta de conhecimento mesmo do próprio advogado, que eu acho que mistura não só às vezes questões éticas, e às vezes questões puramente jurisdicionais também, né? Uma Perfeitamente. insatisfação com uma decisão do juiz não implica em ofensa à prerrogativa. Isso é o jogo, isso dentro do sistema é assim. Mas há essa confusão algumas vezes também, eu vejo isso como falta de conhecimento, às vezes, dos próprios direitos como advogado, né? Perfeitamente. A gente enfrenta muito esse problema e a gente enfrenta também uma dificuldade que o advogado, por vezes, entende que a comissão de prerrogativas seria um departamento jurídico para o advogado que está com algum problema. Sim. Então, nós já fomos acionados por advogado que foi preso porque estava dirigindo embriagado, advogado que estava com um problema foi intimado por causa de uma lei Maria da Penha porque agrediu a esposa. E as pessoas não conseguem compreender que você ter a comissão de prerrogativas não é uma comissão que disponibiliza um advogado para um colega que está sendo processado. A comissão de prerrogativas, ela defende questões que são inerentes a toda a classe dos advogados. Porque é lógico, se você vai a um presídio, o presídio não permite que você tenha acesso ao seu cliente preso, isso pode acontecer com você, mas acontecerá seguramente com outros colegas. Claro. É muito diferente do que um advogado, por exemplo, que teve um problema no condomínio dele, porque o vizinho faz muito barulho e ele acha que ele tem que acionar a comissão de prerrogativas para lhe dar uma assistência ali num procedimento desse tipo. Então, é muito importante a gente separar isso. Além de a gente ter o problema da falta de conhecimento, os advogados algumas vezes têm uma dificuldade em compreender que ali a gente não só atua em casos que afetem a advocacia como um todo, e também muitas vezes a gente tem um problema que tem acontecido muitas vezes, o advogado atua em causa própria. Sim. Então ele vai lá e tem uma decisão desfavorável. E aí ele acha que a comissão de prerrogativas tem que assisti-lo, mas ele pede assistência não na condição de advogado, mas na condição de parte. E nós, na comissão de prerrogativas, não atuamos em processos em que o advogado é parte. Nós atuamos em processos em que o advogado, constituído por um cliente, tem alguma das suas prerrogativas violadas, como, por exemplo, a questão dos honorários, a questão de falta de acesso, a questão de não poder falar com seu cliente que esteja preso e coisas desse tipo. Então, a gente tenta, muitas vezes, explicar de forma bastante didática quais são as diferenças e quais são as possibilidades do advogado. Ser assistido pela comissão de prerrogativas. E são muitos os problemas, e a gente buscando ter uma melhor formação dos profissionais, na gestão da Patrícia Manzolini também foi criada a Escola de Prerrogativas. Isso é importante, que é né? Uma escola que busca não só fazer uma capacitação para advogados já formados, mas também ministrar aulas e cursos nas universidades. E por que isso? Porque nas universidades você vai atingir o público muito maior. Aquele que vai ser juiz, promotor, delegado. E com isso a gente o espera... ambiente todo precisa reconhecer as prerrogativas, né? Cada um conhecendo o seu direito, o seu dever, né? Exatamente. Aliás, você falou uma questão que eu não resisto a brincar aqui, que quando falam em advogar em causa própria, deveria ter uma campanha, né? Nunca advogue em causa própria. Você né? tem um colega que pode te ajudar. Você é seu maior inimigo quando você faz Não é? isso. Eu acho que os maiores erros que eu vi em processos assim foram colegas advogando em causa própria, né? O emocional acaba misturando tudo, né? Exatamente, Léo. E é muito difícil porque você quer explicar para o colega, olha... Me solidarizo aqui com a sua situação, entendo que realmente é difícil, mas não posso lhe ajudar. Mas é muito, muito significativo isso, porque a decisão não foi favorável ao colega e ele pede nosso auxílio. E isso realmente é muito importante que as pessoas entendam. A partir de que momento você teve a sua prerrogativa violada e a comissão pode atuar. E é muito... também significativo que muitas vezes acontecem com esses colegas alguns problemas, né? Então, outro dia, uma das pessoas que pediu assistência na comissão de prerrogativas foi lá, muito bravo, porque a gente tinha indeferido o pedido dele. Acho que eu não tinha nem indeferido, eu tinha pedido que ele indicasse qual prerrogativa dele tinha sido violada. E ele foi lá na comissão e, assim, bastante, vamos dizer assim, inflamado, porque não se conformava muito. Aí você vê que, de repente, né, não era exatamente o lugar certo. Exatamente, acaba tendo essa constatação. Você já falou algumas questões que acho que são o grande dia a dia, né? Acesso a isso.
E acho que esses pontos que você colocou são bem relacionados ao exercício da área penal, né? Você fala que acho que é onde a gente vê mais questões, principalmente porque tem esse atrito maior com a autoridade, né? Então você falou acesso a cliente, né? Acesso em prisão, etc. E tem acho que outros temas que passaram também, a gente começa a ver aí que espraiam até de áreas, a gente vê aplicação de multa de litigância de má-fé em advogado, temas que aqui a gente até já entrou com amigos várias vezes, porque, enfim, é algo que até o Supremo aplicou multas em advogados e a lei, que gostem ou não gostem, a lei não prevê isso, né? Vimos recentemente, acho que também no próprio Supremo, questão dos celulares, né, sendo lacrados, né? Houve também gravação né, interceptação de mensagens de advogado e cliente. O que você vê hoje assim tem, obviamente, esse dia a dia maior, mas o que você tem vendo de casos mais agudos atualmente que batem ali na prerrogativa? Acho que hoje aqui a gente vive um problema muito crítico, muito grave com relação à atribuição inadequada de litigância fraudulenta para advogados que não são litigantes fraudulentos e apenas atuam em áreas que necessitam uma grande distribuição de ações. A gente vive aqui em São Paulo um problema muito sério, por quê? Por conta das determinações que vieram do CNJ, o TJ tem colocado algumas restrições ou alguns requerimentos novos que não estão na lei para que advogados possam ingressar com as ações. Então, procuração, com firma reconhecida. Firma, entre outras, Entre né? outras muito piores, porque, por exemplo, depois da firma reconhecida, a gente tem também a modalidade visita de oficial de justiça à casa do cliente para confirmar se ele contratou o advogado ou não. Isso até a gente teve participando uma reunião, naquela comissão temos aquele grupo conjunta, de trabalho, né? exatamente. Temos até um grupo de trabalho entre o TJ, a ASP, a OAB, o MDA e o IASP, né? Para tentar tratar deste tema. Mas qual que é o problema ali, eu acho? A gente tem uma questão muito, muito séria, que, especialmente para advogados de cidades pequenas, o cliente ser visitado por um oficial de justiça para confirmar se aquele processo foi de fato autorizado pelo cliente, traz um constrangimento muito grave para o colega que está na cidade pequena. Por quê? Porque todo mundo o conhece como advogado, às vezes atua numa área que realmente demanda, no direito bancário, por exemplo, se sabe que é necessário o ingresso de várias ações. É repetitivo, não tem não jeito, tem o que fazer. Né? E apenas com este critério, os juízes têm entendido tratar-se de litigância fraudulenta e têm imposto aos advogados algumas condições que não estão previstas em lei. E os advogados têm se socorrido da Comissão de Prerrogativas para que eles tenham a prerrogativa respeitada de ter o direito de distribuir a sua ação sem firma reconhecida, sem ter que passar pelo constrangimento de ter uma visita de um oficial de justiça. Então, o que nós temos feito na comissão, por orientação até do Léo Sica, que também foi presidente aqui na ASP, a gente tem convertido os pedidos de auxílio dos advogados em pedidos de desagravo. Uhum. Por quê? O que é o desagravo? O desagravo é quando o advogado sofre uma violação de prerrogativa por parte de uma autoridade e, por conta disso, ele pede que a Comissão de Prerrogativas inicie um processo de desagravo em favor do advogado, que teve a sua prerrogativa violada. O que acontece hoje? Desde a última da gestão anterior do presidente Beto Simonetti, foi constituído o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Este Cadastro Nacional vai fazer com que as autoridades violadoras de prerrogativas tenham dificuldades ou mesmo não consigam ingressar na OAB após a sua aposentadoria. Uhum. Então, quando essas autoridades forem solicitar que seja expedida a sua OAB... Que aconteceu agora com o Bretas. Exatamente. Né? Não vai conseguir porque ele está no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Isso tem o que isso tem causado? Tem causado que os juízes têm tido mais cuidado nos processos de desagravo. Agora, para você ter uma ideia, eles constituem, inclusive, advogados para defendê-los nos processos de desagravo. Por quê? Porque hoje há uma consequência para este problema. No futuro, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante porque nós não estamos conseguindo demonstrar para o tribunal que você não pode partir de um critério pura e simplesmente de quantitativo. Você tem que ter outros elementos que levem a crer tratar-se de uma litigância fraudulenta. E que os bons profissionais não podem ser punidos por conta de alguns maus profissionais
que atuam desta forma. Então, a gente tem tentado auxiliar os advogados que têm buscado a comissão de prerrogativas para que eles tenham garantida a prerrogativa de exercer livremente sua profissão. Aquela reunião até, né, acho que é interessante porque ali acho que a gente ficou muito tempo se debatendo um caso que era um caso assim emblemático que a gente sabia. Eu até na época falei assim, a gente não precisa discutir esse caso, porque isso aqui tem várias situações que são crime, não é falsificação de documento, Por que a gente está perdendo energia com isso? Porque isso não é litigância predatória, abusiva, ou desse o nome que se queira aí porque principalmente o judiciário tem botado essa placa ali, vamos dizer assim, esse nome. Agora, o nosso desafio é justamente o quê? Numa nova dinâmica de ações de massa, né? Porque até naquele dia mesmo eu brinquei, quando a gente começou que o processo não era digitalizado, ninguém conseguia ser um litigante de massa, porque a gente não conseguia fazer 1 milhão de petições, 10.000 petições, enfim, não tinha como imprimir, distribuir. Então, hoje a pessoa faz automaticamente. Então, é um problema novo para uma situação nova. Então, demanda ter pensar de uma forma diferente. É o que a gente falava, de certa maneira, o judiciário tem instrumentos legais já. A gente fala no CPC, você tem conexão de ações, ele entrou com 20 ações idênticas, reúne tudo. Não, mas não vamos porque o juiz... Não vai querer, né? Então, não adianta, o problema que a gente vê nessas situações é querer resolver. É um problema difícil, mas adotando situações, medidas heterodoxas e fora da lei. Isso que não dá para fazer, né? Então, ou trabalha para mudar a lei, ou trabalha com os mecanismos que estão na lei, né? E o problema que eu acho que o que me traz, assim, um grande desconforto é que essas medidas, Léo, elas vão ficar para sempre. Sim. Elas não são temporárias. Claro. Então, abriu a porta, não volta. Exato. Sabe. Com o nome de vamos coibir a litigância fraudulenta, no final do dia nós estamos impedindo os advogados de ter o livre direito de exercer a sua profissão da forma que ele entender adequada. Se o colega escolheu que vai atuar nessa área de direito bancário, de consumerista, ou do que quer que seja, ele tem o direito de distribuir tantas ações quantas ele entender sejam adequadas para aquele caso. O que não pode é que medidas ilegais que não estão previstas em lei tragam para os advogados um cerceamento ao seu livre direito de exercer a profissão. Claro, eu não sei se você chegou a ver, recentemente o TRT2 aqui baixou aquela norma, a gente até levou lá em mãos, mas é difícil até classificar. Há um processo administrativo para julgar se aquilo é ou não é litigância predatória com órgãos, assim, e sai uma recomendação, e não tem recurso, e sai uma recomendação. É algo assim, não tem o menor cabimento, né? Não, e como é que você faz uma norma que diz assim, dessa decisão não cabe recurso? Não cabe recurso ela é só uma recomendação, então não cabe recurso, mas tá bom, o juiz vai ver aquilo, a primeira coisa que ele vai fazer, indeferir o inicial. Mesmo porque, Léo, é uma forma muito mais simples de você diminuir o seu acervo. Claro. Porque, lógico, veja só, nós estamos tratando aqui, e a gente sempre disse, inclusive no grupo de trabalho com o Tribunal de Justiça, que nós estamos lutando pelo direito dos bons profissionais. Claro, é isso que nós estamos aqui garantindo que os bons profissionais tenham direito de exercer livremente sua profissão. Agora, em nome de coibir alguns colegas, porque são a minoria da minoria que não trabalham de forma correta, você não pode penitenciar todos estão sendo punidos com regras novas, das quais eles não deram causa a essa mudança, porque eles são advogados. E o que me chama muito a atenção, voltando ao assunto dos nossos colegas de comarcas pequenas e no interior, obviamente, o oficial de justiça que trabalha lá há muitos anos sabe muito bem quem é o advogado, sabe muito bem que tipo de advocacia ele exerce. Então, submeter este advogado ao constrangimento de ter visitas de oficiais de justiça é uma coisa muito injusta, sabe? Então, acho que isso a gente tem que coibir com veemência mesmo, porque eu reputo isso um absurdo. E se você pensa aí, do ponto de vista de melhoria do sistema e falhas no sistema, a gente tem uma superjudicialização, um número enorme de processos. Mas quem é o maior litigante do Brasil? Vai lá, INSS, Caixa, é o Estado. Então, vamos começar por onde tem que começar, execução fiscal.
se é para racionalizar e diminuir, não estou dizendo que aqui não há, efetivamente a gente sabe que tem problemas, a gente sabe que tem abusos e a OAB até naquela reunião, acho que a advocacia, a OAB e todo mundo ali apoiando, se mostrou aberta a buscar, a justamente analisar a criação de tipos específicos dentro do Código de Ética para tratar a litigância abusiva, vamos ver o nome, criar grupos para identificar advogados que ajam dessa... Porque acho que é do nosso maior interesse separar o joio do trigo, né? Lógico. A gente também não quer que maus profissionais venham a comprometer o exercício da nossa profissão. Exato. Agora, não é a minha especialidade, mas o TED já criou um comitê agora, não sei se ele chama Comitê Investigativo, ele tem um nome, mas eu lembro, a partir daquelas reuniões que nós fizemos, o TED já criou normativas internas novas. Por quê? Qual que é o problema que a gente tinha no TED? O TED, ele é um tribunal que ele recebe as representações, mas ele não tem atribuição legal de investigar os colegas. Sim. Ele não é uma corregedoria, Aham. ele é um tribunal que apura infrações éticas. Então, para isso, ele tem que receber as informações para poder dar início aos processos com relação a infrações éticas. Exatamente. Exato. Tem toda uma Então, sequência. nós, depois de algumas reuniões com o Tribunal de Justiça, também orientamos de que forma os ofícios deveriam ser encaminhados ao TED, contendo todas as informações necessárias para que fosse iniciado um processo com relação à infração ética. Além de tudo, eles também estão buscando criar quase como se fosse uma turma somente para tratar desse assunto, para que você tenha, aí sim, distribuição por prevenção, a partir do nome do advogado que está sendo eventualmente, tem ali eventualmente processos instaurados no TED. Então, você vai reunir os processos, porque o TED ele tem uma atribuição territorial. Sim. Cada lugar tem o seu TED. Então, muitas vezes, em casos de litigância fraudulenta, você tem distribuição de processos em TEDs diferentes. Então, não havia essa comunicação de que este colega, por exemplo, teria muitos processos no TED. Agora não. Já criou-se um mecanismo interno para que eles sejam reunidos numa única turma do TED, para que a gente tenha uma visão melhor do que existe contra determinados colegas. Você tem uma visão exata do que está acontecendo, Exato. né? Porque acho que hoje até é isso, né? Sem os dados a gente fica um pouco espalhado. E o TED tem uma dificuldade ainda que as normas do TED são regidas, evidentemente, por uma lei que é federal. Então, nós não temos condição de criar aqui em São Paulo, através da OAB, um tipo novo. Tem que ser o Conselho Federal. Mas como temos nossas conselheiras federais maravilhosas, nós já estamos levando também ao Conselho Federal esses problemas que nós temos enfrentado no TED, para que a gente tenha, eventualmente, até uma mudança de lei, porque hoje não há uma infração ética que seja tipificada com a litigância fraudulenta. O que você tem é a fraude, o fato de você usar de outros subterfúgios o processo poder... como um meio, né? Isso. Não utilizar como meio diferenciado do que ele deveria ter, enfim, né? Aí são formas de enquadrar que casa até um pouquinho com a litigância de má-fé, que, enfim, né? É por aí, né? E voltando, você tinha comentado sobre a multa por litigância de má-fé, a gente tem tido o problema de condenação de advogados junto com a parte na Justiça do Trabalho. Porque aqui nós já ingressamos como amigos várias vezes, né? Porque, novamente, querem mudar a lei? Mudem. Mas hoje a lei não permite a aplicação de multa de litigância de má-fé para o advogado. A regra é para a parte, e a parte teria eventualmente um direito de regresso contra o advogado se ele efetivamente abusou aí na situação. Mas o que a gente vê, de certa maneira, esse desvio aí de vários juízes tentando por essa maneira, e inclusive muitas vezes é uma casadinha de analisa a litigância predatória e já aplica a multa, né? Exato. Assim, então faz as duas coisas juntos, né? Mas não necessariamente assim, porque nós vimos aqui, teve casos, até eu lembro, no TSE com o advogado Daniel Silveira, no STF teve também com advogado, e isso espraia, né? Esse que é o problema, passa a mensagem e aí você começa a ver isso pipocar. Então a gente aqui como amigo, a gente aqui na ASP como amigos buscou atuar em vários casos que a gente viu isso acontecer. E eu acho que a gente tem que continuar atuando sempre, porque, de novo, não está na lei.
Não pode, Se altere né? a lei, então, né? Porque enquanto não fizer isso, não pode. Não pode, né? Simples assim, né? Mas parece, talvez você tenha essa sensação também, que as coisas aparecem tipo uma epidemia de mesmo problema. Então, a gente tem aqui, agora na Justiça do Trabalho, a multa por litigância de má-fé, você vai ver que vai acontecer em um monte de varas. Exato. Que foi o que aconteceu um pouco quando... eu ia explicar, mas vou começar ao contrário. Na gestão passada também da Patrícia Vanzolini com o Pacheco, nosso querido, foi criada a Procuradoria de Honorários na Comissão de Prerrogativas. A Procuradoria de Honorários, ela tem uma atuação muito específica com relação a esse assunto e uma atuação um pouco mais, como eu posso te explicar? Os nossos assessores atuam somente na Procuradoria de Honorários. Por quê? Porque além de ter uma grande demanda, é uma demanda bastante específica. Técnica. Exato. Então, a gente tem colegas que nos auxiliam em muito com relação a esse tema específico. O que aconteceu? A gente teve um problema com relação ao recolhimento de custas em ações que agora não devem mais ter este recolhimento de custas porque tratam de honorários. Mudou a lei. Mudou a lei, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Os juízes resolveram que não iam obedecer à lei porque, segundo eles, a lei seria inconstitucional. Então, numa decisão do nosso presidente Léo Sica, nós acabamos por pedir à nossa Procuradoria de Honorários, especialmente nosso querido Zé Humberto Franco, que é o nosso Procurador-Geral de Honorários. Grande amigo também, conheço bem o Zé Humberto. Maravilhoso. Que ele confeccionasse a forma correta que os advogados que tivessem esse tipo de dificuldade... agravo modelo, foi muito legal isso. E um modelo para disponibilizar para os advogados. A gente aqui também, acompanhando a OAB, também ingressamos como amigos em vários casos, e ainda bem que em segundo grau a gente tem visto sucesso aqui na nossa briga aqui. O TJ em segundo grau tem reconhecido a validade da lei. Até houve uma tentativa em alguns casos de se declarar, de se abrir um incidente de análise de constitucionalidade, que não foram para frente em 2 casos, mas certamente é uma briga que ainda não acabou, né? Então a gente tem atuado, a gente entrou em 3 agravos aqui como amigos, um junto com vocês, com a AB, e vamos lá, né? Uma briga que a gente tem que encarar, né? E eu acho que, e como eu disse, são coisas que são sazonais, né? Então nós temos esse problema agora, daqui a pouco tem outro. Por isso julgamentos virtuais, que assim, que agora a gente está com problema com julgamentos assíncronos. Isso, no TRF. Isso, exatamente. No TRF3. Isso é enfim, a 591, né? A gente tem um debate forte junto também, em várias frentes a gente brigando. Aqui em São Paulo até estamos algumas vezes falando pelo menos que se paute o julgamento virtual, porque não tem nem pauta. Ele entra, você acorda, foi julgado seu caso. E você vê, Léo, nós estamos falando da mesma coisa. É uma forma de impedir que o advogado exerça livremente sua profissão e que tenha condições de atuar na defesa dos seus clientes de uma forma ampla. Ampla, exato. Cada vez eles têm e tudo no fim do dia leva a uma violação de prerrogativa. Exatamente. Por quê? Porque você tem o direito de sustentar oralmente. Você tem o direito de levar ali ao tribunal, aos julgadores, o seu ponto de vista, as suas questões que são inerentes à defesa do seu cliente. E eles têm criado formas de impedir que isso aconteça. Essa é uma clara violação de prerrogativa. E essa é óbvio que, às vezes, né, na retórica, a gente vê essa confusão, né? Que parece que quando se fala em prerrogativas, você ouve contra-argumentos que parece que está se tratando de uma questão corporativa. E não é nada disso, volta ao que você falou logo no começo. O advogado num processo, ele é um meio, ele é um instrumento, né, que está ali sendo usado para defender o direito de alguém. Se esse instrumento não puder atuar dentro dessa máquina que é o processo, o direito desse alguém está esvaziado. Então, ninguém está tratando de matéria corporativa aqui, nós estamos simplesmente... Para que a função do advogado possa ser regularmente exercida, precisa ter o direito de fala, Exato. O direito de contato com o cliente, é lógico. O direito de recorrer, quando a gente fala essa questão das multas, ou da litigância, enfim, de certa maneira, essas pechas que vão se colocando, o advogado passa a ter medo de atuar. Né? E isso que não pode haver, o medo de atuar. Da mesma maneira que o juiz precisa ter a estabilidade dele garantida para ele poder exercer o seu
a judicatura com toda tranquilidade, não ser sujeito a influências, nós também precisamos ter essa chance, né? Senão, lógico, o sistema senão não e funciona. é injusto, né? É. E assim, o nosso maravilhoso, sensacional Maris sempre diz que o advogado fala no lugar do outro que não tem condição de falar ali. A Então, voz e a vez dos voz que não tem voz nem vez, não é exatamente isso que né? ele diz. E você ser impedido de sustentar oralmente é uma violência muito grande, porque muitas vezes você consegue, ali, levando os argumentos no momento do julgamento, demonstrar que talvez o julgador ou a turma julgadora não tenha visto o problema por aquele viés do advogado na hora da sustentação. Então, é uma peça de defesa muito importante. Sem dúvida. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar, assim, também com muito vigor, para que isso também não seja perene. Porque quanto mais o tempo passa, menos condições de exercer livremente nossa profissão nós temos tido. Você veja que agora acontece, por vezes, no tribunal, de se você vai despachar memorial, você tem que abrir mão da sustentação oral. Exatamente. Né? Então, veja, como assim, né? Então, não, a senhora vai despachar memorial? Tá bom, então a senhora não vai sustentar. Não vai sustentar. Mas hoje, com os virtuais, quando acontece isso, ainda você conseguiu falar com alguém, porque hoje nos virtuais, aqui em São Paulo, sem pauta, você liga no gabinete antes. Não atende, porque não entra. Mas não tem pauta. Colocou no virtual, você se opõe, atropela, e ninguém consegue ter a chance de falar, né? Então, realmente, esse da questão dos julgamentos assíncronos, nós continuamos brigando, tentando, e nem que for para morrer atirando, vai ser assim. Mas eu porque falo não tem que jeito. nós temos... uma coisa que eu digo, e tenho dito sempre também, os advogados não podem deixar passar a oportunidade de acionar a comissão de prerrogativas. Por quê? Porque a gente só consegue mudar o estado de coisas que nós temos hoje fazendo coisas diferentes do que a gente fazia ontem ou anteontem. Qual que é o nosso problema? Por muitas vezes a gente vê advogados postando nas redes sociais que tiveram problemas, por exemplo, num julgamento que não tiveram direito de sustentar oralmente, num outro problema porque foram despachar memorial e não conseguiram, então, fazer a sua sustentação oral, mas eles não formalizam essas questões para a comissão de prerrogativas. E a gente só consegue levar os problemas às autoridades quando a gente tem a formalização dessas questões para dizer, olha, senhor presidente do tribunal, aconteceu isso neste julgamento, com este advogado, com estes julgadores. Porque senão você acaba indo a essas autoridades dizendo, olha, senhor viu, tá tendo um problema aí. Aí ele fala para você assim, aonde? Com quem? Com quem? Mas quando? E você fica de mãos atadas para poder lutar pelo direito dos advogados, porque você não tem a formalização das questões na comissão de prerrogativas. Aí você pensa, bom, mas às vezes o advogado da comarca pequena fica com receio porque ele é nomeado pela assistência judiciária, Exato. Ele tem ali uma dificuldade porque acha que se vai se indispor com o juiz local, mas para isso nós criamos também as coordenadorias regionais de prerrogativas, que são 21 regiões no estado de São Paulo, então o advogado não precisa necessariamente formalizar a sua reclamação na comissão de prerrogativas da subseção. Entendi. Ele pode se socorrer da coordenadoria regional, que às vezes traz ali um pouco mais de conforto para que ele possa reclamar de alguma violação de prerrogativas. Mas o que a gente sempre diz é, se socorram da comissão de prerrogativas, porque a gente só vai conseguir mudar este estado de coisas estando com as armas que nós temos, são os nossos colegas usando a comissão de prerrogativas para tentar fazer com que eles entendam que o que a gente quer apenas é ter o direito de defender da melhor forma possível os nossos constituídos. Aqui nós tentamos, às vezes, provocar os associados, jogando pesquisas. Olha, está sendo atendido bem em tribunal, quem não tiver, manda, porque é isso, a gente precisa ter nome, a gente precisa ter local, a gente precisa saber quem é. Senão não tem como chegar em corregedoria, presidência de tribunal e apresentar nada, né? Exatamente. Então a gente precisa disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia, assim, aí até por amigas, por ter esposa atuando, você vê a violação às prerrogativas sob perspectiva de quando a gente vê o gênero, a mulher ter as prerrogativas mais violadas, assim, menos respeitadas no dia a dia da profissão? Mas isso com certeza. Eu acho que a gente tem muito isso. É muito triste de dizer, porque muitas vezes você vê esse tipo de violação vinda de uma mulher também. Então, a gente teve muitos problemas
numa vara do trabalho, com juízas que não achavam correto redesignar uma audiência porque a advogada estava prestes a dar à luz ou tinha acabado de dar à luz. A gente tinha problemas com relação até a preferência em julgamentos por conta de estar amamentando ou mesmo grávida. A gente tem muitos problemas em presídios com relação a vestimenta, às vezes porque precisa passar num body scan e está usando um sutiã que é assim ou se é assado. E a gente tinha muitos problemas porque em muitos presídios não tinha uma agente feminina para poder fazer o body scan da advogada, então era um homem. E é uma coisa bastante sensível, porque, para você ter uma ideia, até se a advogada está usando absorvente íntimo ou não, dá para ver no body scan. Uau. Então, tinha que ser realmente uma agente feminina. Então, era realmente constrangedor que ela tivesse que passar por isso, sendo que um homem que estaria ali, né? Então, a gente sempre tem lutado para que seja respeitado e que tenha agentes femininos e que elas tenham os seus direitos. Mas é muito, muito significativo e tem acontecido uma coisa que nós temos tentado auxiliar advogadas que têm tido muitos problemas com outros colegas em ações. Então, a advogada, por exemplo, é constituída por um cliente que está com problemas no convênio médico. Tá. Aí vem o advogado do convênio médico e faz uma petição, não só falando sobre o direito do convênio médico, como a rede social da advogada, o fato dela postar fotos de biquíni ou não. E você não vê acontecer isso com o advogado homem. O advogado não vai lá atrás da rede social do colega, né? Só vai atrás da rede social da colega. Então, a gente tem tido muitos problemas com colegas que têm sido bastante desrespeitosos com relação a mulheres que atuam nas mais variadas áreas do direito. E você acha que isso vem acentuando ou mantém um padrão? Não, acho que vem ficando pior. Vem piorando. Piorando. É estranho, porque eu não sei te dar uma explicação para isso. Mas tem acontecido e a gente tem recebido muitas reclamações de advogados que têm sofrido, advogadas que têm sofrido com isso. E de uma forma assim, você olhando no papel, é muito agressivo. É uma forma muito agressiva de tratar uma colega de profissão. E você não vê acontecer isso, você não tem as mesmas queixas com relação a homens, sabe? É uma coisa... Interessante, porque você vê, intuitivamente, a minha visão aqui, até quando eu fiz a pergunta, é muito pensando no trato com autoridades, que a gente sabe que existe esse certo conservadorismo e que muitas vezes eu falava com colegas que as mulheres se sentiam muito menos respeitadas num ambiente, falando até muito no penal, que acho que o penal acaba sendo o lugar que você vê isso mais estressado, acho, por conta da situação toda. A figura promotor e advogado tem sempre essa postura contrária, né? E é diferente do cível, que são dois advogados, que no fim a gente brinca, clientes passam, os advogados ficam, a gente não... E acho que no crime tem esse combate maior. Tem, principalmente em casos quando a gente entra em pessoas menos favorecidas, um Estado que roda um pouco mais para condenar, dificultando defesa. Então, eu estava com a cabeça um pouco nessa relação com as autoridades. E você trouxe um lado diferente, que é o próprio colega desrespeitando, né? Poxa, impressionante. Muito triste. Agora, o que me deixa muito chateada também é que quando você vai ver uma advogada reclamando, por exemplo, do fato de que está quase dando à luz, ou está com uma gravidez de risco, ou não tem condições de fazer uma audiência, normalmente a autoridade que indefere o pedido de redesignação também é uma mulher. Então é muito triste isso. A gente teve muitos casos que aconteceram, e vou dizer de novo, parece tipo uma leva de casos. Acontece muito, aí para. Então, a gente teve muitos problemas com esse tipo de questão na Justiça do Trabalho. Agora, me parece que isso está mais bem encaminhado. Nós temos, a Comissão de Prerrogativas disponibiliza um coordenador, ou até às vezes mesmo um dos nossos vice-presidentes, para estarem no Fórum da Justiça do Trabalho aqui na Barra Funda todos os dias. Então, normalmente, quando há alguma violação de prerrogativa, eles já se socorrem do nosso colega que está ali de plantão. Perfeito. É muito, muito eficiente o plantão e que talvez muitas vezes conduzam e encaminhem bem as questões, que depois acaba o problema se resolvendo. A gente teve um problema recentemente com uma das varas do trabalho, uma juíza
que tem tido muitas reclamações ali na comissão de prerrogativas. Já temos vários processos de desagravo em andamento. Um deles foi julgado numa sessão da primeira turma, outro na sessão da segunda turma, ambos deferidos. É uma juíza bastante difícil, que, por você ter uma ideia, ela tirou as cadeiras da sala de audiência para as pessoas sentarem, porque não é para ninguém sentar na sala dela. Desconforto total. Então a gente tem tido esse tipo de problema e você veja, é uma advogada, né? Então é uma loucura. É triste porque você, ao invés de você encontrar gente que seja mais empática, você vê o ao contrário. Bom, Cláudia, aqui a gente indo para um último tema, e eu vou voltar aonde a gente começou, pensando um pouco nos jovens, né? E aqui eu tento sempre com convidados que têm essa atuação na sociedade civil, em associações, né? Trazer um pouco a força, né? Falar um pouco da força do associativismo, né? Você bem colocou aqui, uma coisa é o advogado ali sozinho tendo que lutar, né, contra uma autoridade numa situação dessa, mas ele tem uma OAB para ele se escudar e fazer isso por ele, né? Aqui a gente, em vários outros temas, a ASP faz essa função, então eu tento aqui sempre que tem pessoas que atuam em associações, na sociedade civil, e vendo que os jovens em geral parece que perderam um pouco não vem muita razão de ser no associativismo, eu sempre tento aqui que as pessoas que participam tragam um pouco a sua visão do associativismo e tragam um incentivo aqui para o jovem. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou te contar, Léo, que a minha experiência na OAB, ela não poderia ser mais maravilhosa. Eu adoro o que eu faço na OAB, me é uma realização pessoal muito grande. Eu acho muito importante a função da OAB como instituição. Acho muito importante a Comissão de Prerrogativas pela defesa dos direitos dos advogados. E falávamos antes de começar a nossa conversa que a OAB me fez sair da minha bolha de todo dia, sabe? A bolha do problema do criminal com as minhas amigas que são muito queridas, lógico, são minhas amigas, colegas de muitos anos, mas a gente acabava tendo uma visão um pouco limitada dos problemas da advocacia, porque você acaba vivendo aquele dia a dia dos problemas que a gente sofria na área criminal. E eu acho que a OAB, ela traz pra gente uma experiência tão rica de você expandir a forma como você vê o trabalho do advogado. Quais são as dores da advocacia, como tem dificuldades que, por vezes, nem chegariam ao nosso conhecimento se não fosse pela OAB. Claro. Então, eu acho que não só a OAB é uma coisa muito rica por trazer essa experiência de coisas que eu não vivenciaria, mas também porque fazer parte dessa gestão tão inovadora da OAB, que trouxe tanta coisa boa para os advogados, que tiveram tantos anos que não reconheciam na OAB essa entidade que pode fazer tanto por eles, me é também uma grande realização. A presidência da Patrícia Vasolini e agora do Léo Sica são absolutamente revolucionárias no atendimento às questões que realmente são importantes para a advocacia. E fazer parte disso, para mim, é um prazer muito grande. É muito importante, você falou isso, gente. Agora, com relação aos jovens, eu sempre digo, hoje em dia, nas entregas de carteira para os novos advogados, sempre tem um representante da Comissão de Prerrogativas e um representante do TED. Lá eles são informados como eles podem se informar, porque existem oficinas que ensinam vários aspectos da profissão do advogado, até como administrar seu escritório, como fazer ali, eventualmente, uma forma de você se aprimorar na aproximação com clientes, na forma como você deveria fazer, eventualmente, uma contratação. Tem também, nesse pacote que é entregue para os jovens advogados, uma forma de acesso não só à Comissão de Prerrogativas, como também à Escola de Prerrogativas, da mesma forma as informações que dizem respeito ao TED. E a Escola de Prerrogativas, que é vinculada à ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, oferece um número infinito de cursos maravilhosos para os jovens advogados, para todos, na verdade, né? Mas para os que estão chegando agora, para que eles tenham pelo menos como não tiveram na faculdade, mas terão os próximos por conta da inclusão no exame de ordem, mas aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar uma matéria de prerrogativas na faculdade, terão a oportunidade de fazer isso com os cursos da Escola de Prerrogativas ou da ESA. E que venham nos ajudar na Comissão de Prerrogativas. É isso, acho que é entender que tem que participar. A sociedade civil tem que atuar. E a gente é muito... Eu costumo falar, não é fazendo um Twitter... Uma live, né? Uma live, um Twitter, você acha que você vai mudar o mundo.
por dentro de uma instituição, trabalhando por grandes temas aí, como a gente tem a chance em instituições de fazer, talvez a gente chegue lá, ou pelo menos comece a ter um debate para chegar lá. Que acho que é isso que a gente precisa tentar fazer, né? Eu falo que a gente precisa... a OAB tem como, na minha visão, claro, tem como função tirar as pessoas da zona de conforto. Quem está lá. Quem está lá. E é isso que a gente faz. A gente vai trazer aqui a dor do advogado, sabe? As dificuldades no exercício da profissão. É para isso que eu acho que as entidades devem funcionar. Para buscar atender aqueles que precisam mesmo da nossa ajuda. Porque pode ser que eles não tivessem condição de chegar aonde a OAB pode chegar, aonde a ASP pode chegar. Então, que contem conosco. Contem especialmente com a Comissão de Prerrogativas, que está à disposição para atendê-los, não só no telefone do plantão, 7 dias por semana, 24 horas por dia, como também a nossa comissão tem um acesso que você consegue fazer pela página da OAB. Você entra no oabsp.org.br, comissões permanentes, e vai aparecer imediatamente, envie sua solicitação aqui. Hoje é um formulário eletrônico. Hoje nós já temos um processo eletrônico na Comissão de Prerrogativas e você pode encaminhar a sua solicitação facilmente para a nossa comissão para que a gente possa ajudar o advogado que está tendo ali sua prerrogativa violada. Mas, colegas, lembrem, não pode falar de briga de condomínio. Não, briga de condomínio não é lá. Não advoguem em causa própria. Né? Procurem um colega legal, ele vai poder te ajudar. Vai te ajudar e vai dizer nessa hora que não é prerrogativa seu problema. É isso aí. É isso aí. Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi excelente aqui. Muito obrigada, viu? Valeu.